Ganhar é bom? Ganhar é bom. Ganhar fora de casa é melhor ainda? Ganhar fora de casa é melhor ainda. Ganhar fora de casa numa final de campeonato é melhor e melhor ainda? Melhor e melhor ainda. Ganhar fora de casa numa final de campeonato num clássico é melhor ainda? É melhor ainda. Mas ganhar fora de casa um clássico numa final e esse clássico ser contra os porcos, aí, meu amigo, é um deleite. Calma, mas calma, pô, rapaziadinha, vamos manter a calma, respirar humildade. Humildade. Primeiro a gente precisa procurar Estevão, que está no bolso de Angileri. Alguns vão falar, o Estevão jogou bem. Jogou nada contra o Corinthians. Se o Corinthians tivesse vestindo a camisa do Água Santa, do São Bento de Sorocaba, do Al Chilimbinha do Piauí, aí sim o Estevão virava o Messi. Meu Deus, olha o Estevão ou o Messi, não sei, não dá pra confundir os dois aí. Mas contra o Corinthians, jogo médio pra cima, o Estevão já desaparece, vai ser jogador de jogar ali no Mirassol da vida. Anota o que eu tô falando, beleza? O Estevão daqui 5 anos mais ou menos, ele vai ser o destaque do Volta Redonda no Campeonato Carioca. Saudações alvinegras, acabou de acabar o jogo de ida da semifinal, da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians lá no Allianz Parque. O Corinthians venceu por 1-0, gol do Yuri Alberto. Deixa o seu like aqui embaixo. Ah, sou palmeirense, pode deixar o dislike. Às vezes você tá na maldade, às vezes você vem aqui e você fala assim, eu vou deixar o dislike só na raiva. Não precisa, entendeu? Às vezes você vai querer salvar o vídeo, aí a gente vai virar na volta porque a gente virou contra o Água Santa. Mas beleza, vamos com calma. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, toda essa parafernália aí que ajuda o canal a continuar existindo. Às vezes você tem condições aí de fortalecer financeiramente, tem a nossa chave Pix aí pra poder fortalecer. Eu garanto, se você for palmeirense e mandar uma mensagem via Pix me xingando acima de 10ão, no próximo pós-jogo aqui eu faço questão de ler a sua mensagem, tá? Ramon Dias fez uma escalação que pra mim foi arroz e feijão dentro do que era possível fazer mesmo, né? O Garro não tendo condições, eu acredito que o substituto imediato do Rodrigo Garro, que quando não tem o Igor Coronado, acaba sendo o Romero mesmo. E por que isso? Porque aí você, já que não tem ninguém com função criativa mesmo pra poder jogar, você deixa um pouquinho mais povoado a tua contenção defensiva no meio campo. E aí você fala, pô, mas o Romero é atacante. Sim, o Romero é atacante, mas ele compacta a linha, tanto que o Corinthians jogou quase que o tempo todo num 4-5-1 defendendo atrás da linha da bola contra o Palmeiras. Me lembrou os bons tempos de Pepe Carilli. Você lembra do Carilli quando tava no Coringão? Me lembrou isso aí, né? Muito bem colocado defensivamente o time do Corinthians. Achei que tava bem distribuído, me pareceu bem atento na partida, não sofreu, embora se você for pegar os números do primeiro tempo, Palmeiras com 8 finalização, Corinthians com menos, assim, o Corinthians não sofreu tanto quanto normalmente sofreria. Nas vezes que foi exigido, o Hugo Souza estava lá, mas na maioria das jogadas principais do Palmeiras, que são as jogadas aéreas, aquele cruzamento que o cara leva pra linha de fundo, toca pra trás, a gente tava bem colocado. Achei que defensivamente, olha, talvez a melhor partida do Ramon Dias desde que ele estreou no meio de 2024. Eu acho que é a melhor partida defensivamente. Ofensivamente ainda deixa bastante a desejar. Talvez não tenha nem sido o foco do Ramon Dias e do Corinthians ser um time que agredisse muito o time do Palmeiras e tentar suportar a pressão. O empate já tava bom voltar para a arena com o empate, porque como que chega Corinthians e Palmeiras pra essa final? Chega com o Palmeiras como favorito. Muito favorito? Esmagadoramente favorito? Não, mas eu diria que um 60-40 ali pro Palmeiras, levando em consideração que o Palmeiras também classificou na Bacia das Almas na primeira fase do campeonato e tal, né? O Corinthians também não vem naquelas coisas, mas tinha feito um bom campeonato paulista e boa primeira fase principalmente, e aí teve como é que chama? As intempéries, eu não sei como é que fala, eu quero falar difícil, não consigo. Teve os problema bateu na Libertadores, deu ruim pra nós, não? E aí então acabava equilibrando um pouquinho pra não deixar com tanto favoritismo o time do Palmeiras. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, falo com meus amigos também, né, e vocês devem saber disso, é que o favoritismo dura apenas em relação à análise, né, porque ele dura até a hora que o juiz apita o início do jogo. Na hora que o Klaus apita o início da partida, aquele favoritismo, ele se esvai, né, e o Palmeiras acaba fazendo uma partida melhor do que o Corinthians, uma partida em nível de desempenho. É que final você não joga bem, afinal você ganha, é assim que funciona, principalmente quando é clássico, principalmente ainda quando é derby.
leve, o Corinthians consegue suportar bem a pressão. O que acontece? Dependendo do resultado que tivesse acontecido nesse jogo, dependia do resultado, na volta o favoritismo poderia mudar. Eu comentei aqui também, né, que se por acaso o Corinthians voltasse com um empate do Allianz Parque, no jogo na Neoquímica Arena não teria nenhum favorito, porque meio que equilibrariam as forças ali e o fator casa poderia igualar. Se o Corinthians acabasse saindo vitorioso, algo que era bem difícil, foi uma puta de uma vitória do Corinthians, aí o favoritismo inverte, o polo inverte. A gente, claro que não pode, eu comecei aqui brincando e tal, mas não pode tratar isso aí com salto alto, porque a gente precisa lembrar que lá em 2018, o famoso Paulistinha, a gente perdeu o jogo de ida na nossa casa e conseguimos reverter o placar dentro da casa dos caras, levamos pros pênaltis. Então 1-0 é um resultado bastante difícil, assim, bastante perigoso, mas é melhor você vir com uma vantagem, poder até empatar, do que não isso, e ainda mais jogando em casa, tendo apoio da torcida e tal. O time mais à vontade é o que a gente espera que o Corinthians consiga desempenhar bem. Vão ter 10 dias de descanso, 10 dias para poder respirar, treinar, ensaiar jogadas, principalmente em bola parada, que o Palmeiras vai muito bem. Na partida agora, dessa partida de ida da final, o Palmeiras não foi bem em bola parada, muito por conta do Corinthians estar bem colocado, tanto nos escanteios, não ter cedido tantas chances assim, né? Não tiveram tantos escanteios pro Palmeiras quanto normalmente os caras conseguem aproveitar. E foi bem marcado ali, o Estevão foi bem marcado, as principais jogadas acabaram saindo pelo pé do Estevão mesmo, mas de modo geral o Estevão foi bem marcado, numa marcação que eu achei até que seria uma marcação dupla, mas foi uma marcação quase que individual de uma excelente partida do Angileri, lateral esquerdo que chegou aí, terceira partida e terceira que ele vai bem, viu? Terceira que ele vai bem, eu que o taxei como um Matheus Bidu que habla. Talvez no futuro eu mude de opinião. Digo com vocês vão ficar bravos comigo, mas é isso, né? O futebol acaba sendo um momento, não é um jogador que eu traria, vamos aguardar mais um pouco, mas me parece que me brilha os olhos num primeiro momento. E aí a gente teve alguns destaques, né? Destaque muito forte para o André Carrijo, fez uma partidaça no meio campo, partidaça. No primeiro tempo, o cara só faltou fazer chover, conseguiu cabeça erguida, girava em cima dos caras do Palmeiras, não perdia aquelas bolas que eram cruciais pro Palmeiras, que eles pegavam o time todo desmontado, que acontecia antigamente agora quase que recentemente com o Corinthians, me dava um contra-ataque muito forte pra eles, então o Carrilho conseguiu conduzir no meio campo, ao lado do Martínez, que também fez uma boa partida, Ranieri, que também fez uma boa partida. E aí a gente acabou não tendo um cara necessariamente de criação, isso aí acabou influenciando na gente chegar poucas vezes no ataque, mas o Carrijo conseguiu conduzir bem o meio campo e fazer a função na ausência do Rodrigo Garro. Na frente o Memphis voltou a fazer uma partida justa, uma partida boa, o Yuri Alberto foi efetivo, fez o gol da partida da vitória, a gente não pode ignorar essa atuação. Pra mim o Romero foi mais abaixo. Em nível de defesa, Félix Torres e Gustavo Henrique estavam tentando, eles estavam implorando, eles estavam, sabe, sedentos pra entregar o jogo. Nossa, o Félix Torres teve uma hora que ele deu um passe ali, que ele cruzou na frente da área, e aí o Palmeiras não conseguiu aproveitar, e o Gustavo Henrique deu uma recuada pro Hugo Souza ali, que você não pode fazer isso quando você tá jogando num campo que tava rápido, os caras encharcaram o campo lá pra bola correr mais e tal, né? E aí, dos dois laterais, o Angileri pra mim fez uma partidaça, e o Mateuzinho, porque a primeira dama estava me cobrando o jogo inteiro, você tem que falar do Mateuzinho salvou uma bola em cima da linha, meu Deus, o Mateuzinho é o melhor do jogo. Eu falei, tá bom, primeira dama, vou falar. Ela falou que eu não reconheço quando o Mateuzinho vai mal. Isso é um absurdo. O Mateuzinho hoje fez uma partida justa também. Foi bem também, fez uma partida interessante. Dos caras que entraram, o que jogou bola? Rianzinho, meu parceiro, que jogou bola o Rian? Hoje não tá escrito. Ele entrou realmente conectadaço na partida. Eu ousaria dizer que se o elenco do Corinthians tivesse entrado com a disposição, o empenho, a vontade, o nível de entrega do Rian na partida de ida contra o Barcelona lá no Equador, tinha enfiado 12-0 nos caras, né? O Rian entrou super dentro da partida, entendendo de fato ali como que era o clássico e a importância que tem um derby aí pro Corinthians, e ainda mais esse que o Corinthians precisava ter um bom desempenho. Durante a semana toda, muito se comentou aí se o grau de importância que teria esse Campeonato Paulista, e aí eu discordo de todos os lados praticamente nessas análises que eu fui vendo por aí, tá? Eu discordo dos lados mais extremistas de falar que o Paulistão não vale nada, isso aí corintiano falar pra mim é um verdadeiro absurdo, falar que o Paulista não vale nada, ainda mais um Paulista nessas condições, que a gente já tá há algum tempo sem ganhar, né, desde 2019.
Já faz tempo, né? 6 aninhos aí nessa fila, um campeonato que a gente é tão vitorioso e ainda contra o Palmeiras, sabe? A importância acaba ganhando magnitude, sabe, ampla nisso. Então a gente não pode descartar isso ou tratar com desdém um campeonato que teria esse peso. Então eu discordo da galera que tá desprezando e sucateando o Paulista como se ele não fosse nada, tratando como se fosse paulistinho. Isso aí é coisa de palmeirense. Palmeirense que fez isso com a gente lá em 2018, tratando como foda-se, entendeu? Só que eu também discordo da rapaziada que fala assim, pô, se ganhar o Paulista pode fechar o clube, aí coloca coloca uma grade na porta, tá tudo bem, tá tudo em paz, a gente deixa como memorial do corintianismo. Não, também não é nada disso, né? Uma vez que ganha, realmente tira um peso das costas dos últimos anos aí do Corinthians, mas a temporada mesmo tem muita coisa pra ser almejada, né? Claro que título nesse momento de campeonatos maiores como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu acho mais difícil, mais distante nesse momento do Corinthians, mas a Copa Sul-Americana é algo muito importante, um título que a gente não tem, é o que tem pra disputar agora, embora seja um campeonato mais medíocre, né? O time do Corinthians vai estar disputando ele, é o que tem pra hoje. E claro que no Campeonato Brasileiro, embora não tenha nesse momento uma ambição de título inicial, a gente tem que conseguir a classificação pra Libertadores pra salvar a temporada seguinte. Então a galera que sucateou o Paulista que eu vi por aí são tudo retardado, né? E a galera que não tem noção, que acha que o Paulista a gente ganhou, né, tudo e pode fechar o clube também é absurdo, certo? Então eu discordo dos dois lados nessa vertente aí. O time do Corinthians como posicionamento ali, como postura dentro de campo, eu achei muito interessante. No segundo tempo, o Ramon Dias me causa um certo calafrio quando ele começa a tirar peças, recuar o time, né? Começa a baixar muito as linhas. Quando você chama o time adversário, uma coisa é você tentar travar o meio campo e ir cadenciando o jogo, né, tentando mastigar a partida. Outra coisa é você recuar e chamar os caras, ainda mais um time qualificado como é o time do Palmeiras. Vou dar as notas aqui, comente o que você achou da partida, que é muito importante aqui pra gente, beleza? Então deixa eu ver se eu fiz mais alguma outra anotação aqui. Não, tá tudo certo, a gente vai comentando sobre isso, vai ter tempo pra caramba aí pra gente falar sobre o jogo de volta da final, certo? Hugo Souza, nota 7. Nas vezes que foi exigido, o Hugo Souza estava lá e conseguiu fazer a função que é dele exigida ali, nota 7. Mateuzinho, nota 6,5. Uma partida defensivamente muito boa. Ofensivamente, o Corinthians quase que não existiu, então tem que cobrar dele defensivamente, nota 6,5. Teve alguns lampejos de realmente um jogador firme na linha defensiva. Dupla de zaga eu achei que foram abaixo, mas como o Corinthians não sofreu gol, não consigo dar uma nota muito abaixo aí, mas Félix Torres nota 5 e Gustavo Henrique nota 5. Talvez eu esteja sendo rigoroso demais, era um pouquinho mais ali, mas me pareceu que eles estavam o tempo todo tentando entregar. Félix 5, Gustavo Henrique nota 5 também. Fabrício Angileri, para a alegria de quem odeia o papai aqui, nota 8. Nota 8 aí para o Fabrício Angileri. Ainda bem, fez uma partidaça, conseguiu anular dentro do possível o Estevão, tá bom? Então Fabrício Angileri, 3 jogos, tô contando aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu tô no seu time, rapaziada, fã do fã-clube do Angileri aí, beleza? 3 jogos, 3 vitórias pro Angileri, acho excelente esse começo. Eu acredito que se ele manter esse nível, esse grau de rendimento aí, inevitavelmente ele vai ser um titular absoluto na lateral esquerda. Assim, ainda acho que é um pouco cedo pra gente poder afirmar isso, e claro que quando eu pautei aqui ser o Matheus Bidu que habla, foi em cima do que ele já apresentou, até porque eu não consigo prever o futuro. Ranieri, nota 7, achei uma boa partida também do Ranieri, principalmente na saída de bola, que é uma coisa que o Ranieri normalmente não entrega tanto, hoje ele estava entregando. Martinez muito bem também, nível de entrega no meio campo, de apoio. O Memphis conseguiu ter mais espaço porque o Martinez caía pelos lados e ajudava nesse sentido. O próprio Yuri Alberto conseguiu ter espaço para dominar a bola porque o Martinez estava presente. O Carrilho dominava com liberdade porque o Martinez se movimentava. Para mim, o Martinez foi uma espécie de motor. Se tivesse um Oscar de melhor coadjuvante, com certeza seria o Martinez aí, nota 7,5. Carrijo, um dos melhores jogadores da partida, partidaça mesmo, uma das melhores em nível de importância, talvez o melhor desempenho do Carrijo, nota 9 desde que ele chegou no Corinthians. Memphis Depay, nota 8, com exceção de algumas coisinhas ali, como tentar dar um carrinho no meio campo, tentar dar uma pedaladinha no meio campo, perder uma bola que não tem nada a ver ali. Ele conseguiu estar mais incisivo dentro da partida, e o destaque para poder subir a nota do Memphis aqui para uma nota 8 é que ele colaborou defensivamente. Por isso que eu falei que me lembrou bastante os tempos de
Carille no Corinthians, porque o Carille colocava ali os pontas, né, os caras mais abertos para poder ajudar os laterais. O Memphis estava dentro das suas limitações, ajudando ali no apoio defensivo, o que potencializou também a partida do Angileri. Quem lembra lá de 2017, por exemplo, quando o Romero consagrou o Fagner, né, apoiava também. Claro que a entrega defensiva do Memphis é uma entrega muito inferior ao que tinha o Romero naquela época, mas perto do que o Memphis costuma entregar nesse sentido. Hoje ele entregou bastante, nota 8. E o Yuri Alberto eu vou colocar como melhor da partida, vai causar várias discussões aí nos comentários, mas não tem problema. Eu vou valorizar muito o gol único numa vitória num derby fora de casa contra o Palmeiras. Pô, da mesma maneira que eu pego aqui e quero, sabe, crucificar o Yuri Alberto, e com razão na maioria das vezes, tá? Isso aí a gente precisa exaltar o Yuri Alberto. Eu não tenho problema nenhum aí, sabe, eu não persigo nenhum jogador. Nota 9,5, partidaço, e pra mim o melhor jogador da partida, porque ele foi fundamental. E depois ele saiu ainda dando entrevista falando que tava com o ombro machucado e tal. Machucado, o menino já voa. Imagina o Yuri Alberto. Imagina o Yuri Alberto. Dos caras que entraram, eu achei que um cara entrou acima da média, que foi o Rian. Entrou realmente, praticamente não sentiu a saída do Martinez. E olha que o Martinez estava muito bem. Parabéns aí pro Rian. Fazia tempo que ele não entrava tão bem assim, ainda mais num jogo tão importante. Mas bom saber que a gente tem uma peça que a gente pode contar. Charles, nota 3. Pouco vi em campo ali, mas não quero ficar perseguindo. Dei uma nota 3 aqui, sabia dar lá por quê. Alex Santana chegou, tomou uma pancadinha pra mim, expulsão clara, tinha que ser banido do futebol o jogador do Palmeiras, nota 5. E por falar nisso, o Rafael Claus fez uma partida justa, né? No primeiro tempo, pra mim tinham 2 cartões amarelos que não foram dados, um cartão amarelo pro Richard Rios do Palmeiras e um cartão amarelo pro Mateuzinho do Corinthians. Ele não deu nem pro Corinthians nem pra lá, então beleza, seguiu um critério, conseguiu controlar bem a partida, certo? E aí o Alex Santana eu tô dando uma nota 5, Breno Bidon nota 5 também. E pra mim o pior jogador da partida, e já não é a primeira vez, Thales Mágico, que fez o futebol dele desaparecer, nota 1,5. Hoje eu dei nota aqui pro Ramon, nota 7,5, achei que ele escalou bem, mexeu ok, mas no finalzinho do segundo tempo ele recuou muito o time, isso aí é muito perigoso, mas tá bom, deu certo, quando dá certo tá tudo certo. Desempenho defensivo do Corinthians, nota 8,5, e desempenho ofensivo, nota 3,5, soma ali 12 no total, 6 de média, a gente já consegue avaliar desta forma a partida. Como eu falei, pezinho no chão aí, eu comecei brincando, rapaziada dos canais do Palmeiras aí, se por acaso der ruim pra nós, vai recortar só o trechinho do começo, não levem pro coração, tá? Não leva o coração, coloca o vídeo inteiro, tá bom? E se vocês aí de canal de palmeirense que reage aos meus vídeos, que fica postando os vídeos, fica zoando os vídeos aí e tal, tem que reagir agora também. Eu desafio vocês, você que tem canal do Palmeiras, coloca o meu vídeo assim e vai lá reagindo passo a passo pra ver se você concorda que o Estevão não passa de um Adson de grife. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein?